Schöne Landrich und Ehre, was ich dir noch angesäche. Saudações, nobre ouvinte. São exatamente 11 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Hoje é dia 20 de junho de 2020 e damos início à 10ª edição do Legiocast, o podcast semanal da Legião da Santa Cruz, o primeiro programa nomeadamente católico e nacionalista da internet, comprometido única e exclusivamente com a nação e com o catolicismo. Eu sou Eric Rossato e hoje estou na companhia de Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, viva Cristo Rei a todos. Mais um prazer estar aqui novamente. E Guilherme Costa. Bom dia, companheiros. Viva Cristo Rei. Um prazer estar com vocês novamente. E eles estão reunidos aqui para discutir nosso tema, o aniversário de promulgação da Missa Nova através do Novus Ordo Missae. Bem, recentemente ocorreu o 50º aniversário da triste promulgação do Novus Ordo pelo Papa Paulo VI, de maneira que a aplicação dos novos ritos litúrgicos entraria em vigor no primeiro domingo do Advento do ano de 1969. Triste data, bem carregada de consequências, indignidades, profanações e abandono da pureza do culto católico. Hoje, com efeito, iremos discutir e nos aprofundar a respeito da Missa Nova e seus desdobramentos para a ordem católica. Bom, para a primeira questão, passo a palavra ao Guilherme Costa. Como introdução a esse vasto tema, o senhor poderia explanar a respeito da Santa Missa e a fé católica, para que então possamos melhor compreender as próximas perguntas? Sim, pois bem. A Igreja de Cristo, a Igreja Católica, foi instituída com uma dupla missão. Uma missão de fé e uma missão de evangelização dos homens, de todos os homens, redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz. Portanto, a missão da Igreja e seu dever, levar aos homens a fé e a graça, como dito. A fé através do ensino e a graça através dos sacramentos que nosso Senhor confiou à Igreja, e somente à Igreja. Então, meus caros, desta forma, a missão da Igreja, a missão de fé, consiste em transmitir para os homens a revelação das realidades espirituais e sobrenaturais feitas por Deus ao mundo e em conservá-las através do tempo e dos séculos, sem jamais permitir qualquer tipo de alteração. A Igreja Católica é, antes de tudo, a fé inalterável. E a Igreja, também composta por hierarquia, e em particular a Igreja Romana, deve manter inalterada a verdade recebida pelos apóstolos diretamente pela boca de Deus, pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isto, é importante dizer o que é a missa. Bom, sabemos que a missa tradicional nem sempre foi, sabemos que a missa nem sempre foi como conhecemos hoje, né? Contudo, mantenha certo o essencial das celebrações feitas pelos apóstolos por ordem de Cristo e, pouco a pouco, foram sendo acrescentadas novas orações, louvores e especificações a fim de explicar melhor o mistério eucarístico e preservá-los das negações heréticas. E desse modo, a missa foi sendo elaborada progressivamente em torno de um núcleo primitivo que nos foi legado pelos próprios apóstolos, testemunhas da instituição feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como um escrínio encerra uma pedra preciosa, o tesouro confiado à Igreja, né, foi pensada de ajustada e adornada como uma obra musical. É legal fazer essa comparação. Só se conservou o melhor em torno da missa, como na construção de uma catedral. Desenvolveu-se como arte o que estava implícito no mistério da revelação. Né? Criou, aprofundou raízes, como se valendo da parábola da mostarda, que nós ensinou, por assim dizer, tudo que já estava contido na semente. E essa elaboração progressiva ou explicação foi concluída, no que tem de essencial na época ainda do Papa São Gregório, no século VII. Se eu não me engano, século VII. E desde então não foram acrescentadas depois disso, senão alguns complementos secundários e pequenos no desenvolvimento da missa. E esse trabalho dos primeiros séculos do cristianismo realizou uma obra de fé que põe ao alcance da inteligência humana a instituição de Cristo em toda a sua verdade. A missa é, portanto, a expressão perfeita do mistério eucarístico e da sua celebração. No que diz respeito à doutrina e à definição da doutrina católica, antes das negações de Lutero, o Concílio de Trento reafirmou a doutrina intangível da Igreja Católica e definiu no que diz respeito ao santo sacrifício da missa, em particular em 3 seguintes pontos. Primeiro, a Eucaristia. A Eucaristia é a presença real de Cristo, a presença real, no seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Segundo, a missa é um verdadeiro sacrifício.
é substancialmente o sacrifício da cruz renovado, um verdadeiro sacrifício expiatório ou propiciatório, como também dizem, e é correto, né? Para a remissão dos pecados, e não apenas um sacrifício de louvor ou ação de graças, como se escuta odiernamente, né? Terceiro, a função do sacerdote. A função do sacerdote no oferecimento do santo sacrifício da missa é essencial e exclusiva. Somente o sacerdote recebeu, por meio do sacramento da ordem, o poder de consagrar o corpo e o sangue de Cristo. A missa tradicional, milenar, latina e romana expressa com máxima claridade, máxima clareza, de forma inquestionável, toda a densidade dessa doutrina, sem diminuir em nada o seu mistério. Contudo, por fim, para terminar, o que acontece no caso da Missa Nova? Aqui, essa breve introdução, né, para a gente poder explanar com mais profundidade nas próximas perguntas. Bom, então sabemos que a Missa Nova foi imposta, né, à catolicidade por necessidades ecumênicas. E não um ecumenismo que Pio IX falava, né, mas um ecumenismo deteriorado. E alguns grupos aspiravam à unidade com os reformados hereges, né, os luteranos, sem passar pela necessidade indispensável da conversão. Para que haja união é preciso haver conversão. E a missa antiga era, com efeito, o maior obstáculo, pois afirmava de forma categórica, precisa, sem evasivas, a fé católica que os protestantes negam, né? E os 3 pontos essenciais da doutrina que a gente acabou de dizer, e reforçamos mais uma vez, a realidade da presença real, a realidade do sacrifício e a realidade do poder sacerdotal. A missa, né, a missa nova, ela abafa essas verdades de fé, né? O novo rito, indiferente ao dogma, é compatível com uma fé puramente ecumênica, né? Podendo inclusive servir de ponto de encontro para o mundo que busca uma unidade ecumênica, né? Esse é um ponto caro até para os globalistas, né? Como uma espécie de uma celebração comum, uma religião universal, em que os dogmas que antes eram objetos de disputa sejam agora dissimulados e, né, enfim, e não se conservem tal como ele é, mas sejam retratados somente como gestos e expressões de atitudes suficientemente ambíguos, para que possam ser interpretados segundo a fé de cada um. Agora eu pergunto para vocês, é possível negar a evidência dos fatos? As mudanças feitas pela Missa Nova encontram-se justamente naqueles pontos de doutrina que outrora Lutero negava. Então, como conclusão do meu ponto, eu pergunto a você, católico, é possível negar evidências dos fatos? Não se conhece a árvore pelos frutos? É isso aí, muito obrigado, Guilherme. E gostaria de perguntar agora ao professor Rafael Queiroz, dando sequência a esse tópico que você falou, qual é o espírito que governa o novo rito da missa? É correto dizer que se trata de um espírito revolucionário de cariz protestante, como o Guilherme pegou no ponto aí? Bem, Eric, vamos lá. Possível sim. Eu vou fazer aqui uma exposição relativa ao desenvolvimento da liturgia ao longo do tempo, chegando até o Novo Zordo. A gente vai ver que claramente ele tem um caráter protestante e judaico. Na verdade, a ceia de Lutero, ela é nada mais nada menos do que a ceia judaica, a forma de ceia judaica. Então, em primeiro lugar, é o seguinte: no início da Igreja Católica, no primeiro século da cristandade, a Eucaristia é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, e o ágape, que era uma refeição fraternal, elas se confundiam, né? Aconteciam geralmente no mesmo espaço, no mesmo momento. E por isso, no início da igreja, a forma do altar tinha o formato de mesa. Era uma forma primitiva, respondia justamente a um momento em que assim, a fé, o sacrifício eucarístico não estava muito bem colocada, né, dogmaticamente, embora ela já existisse como revelação, como verdade, a doutrina, né, do sacrifício estava desenvolvida. Assim, com a evolução das coisas, ou seja, à medida que a igreja foi tomando a consciência do significado, né, da Eucaristia, acontece uma diferenciação entre o ágape, né, e a Eucaristia propriamente dita, a missa, né. Isso também aconteceu, por exemplo, com relação ao batismo e a crisma, né. Batismo e crisma eram 2 sacramentos que eram administrados juntos, depois eles foram separados. O que aconteceu foi isso, quer dizer, o ágape foi separado da Eucaristia, a Eucaristia é ali como um rito central da vida da igreja, né? E o altar ele ganhou o caráter que ele tem
né? A missa gregoriana, né? Na missa de São Pio V, na missa de sempre, que é a forma mesmo de altar. Você está preso, né, à parede, voltado para o Oriente, e ali onde o padre oferece, né, a vítima pascal, que é Nosso Senhor. E, enfim, o que acontece na introdução ao novo missal de 69, logo depois do Vaticano II, é que esse novo missal de Paulo VI, ele vai definir a missa de uma maneira completamente diferente daquela que ela sempre tinha sido definida, né? A gente pode pegar, por exemplo, a definição clássica da missa feita pelo Concílio de Trento, né? O sacrifício do Nosso Senhor Jesus Cristo, renovado no altar, né? Sacrifício incruento do Nosso Senhor Jesus Cristo, renovado no altar. E a gente pega aí o novo missal em 69, que a gente vê. Ali se fala de missa como ceia do Senhor. É o primeiro tópico missal em relação à missa, fala de ceia do Senhor. Depois fala de Santa Assembleia. Depois fala de memória do Senhor. Ou seja, os três primeiros tópicos sobre a missa, nada sobre sacrifício. O que acontece? Uma reação a essa primeira edição do missal, e aí na segunda edição eles incluíram a noção de sacrifício, mas sempre a posteriori. Em primeiro lugar, ressaltando o aspecto de ceia, de assembleia e de memória, né? De ceia, uma refeição. Assembleia, uma reunião coletiva, né? Memória, uma lembrança. Quer dizer, não tem absolutamente nada a ver com a ideia de Trento de atualização do sacrifício de Cristo no altar. Perfeito? A origem desse erro aí do movimento litúrgico, um movimento de renovação do pensamento litúrgico, das práticas litúrgicas, que começou ali na década de 20 e foi fortemente influenciado pelo modernismo. E um dos grandes representantes desse movimento foi o Romano Guardini, teólogo, que dizia o seguinte, que a forma substancial da missa é o banquete, ou seja, a missa não é um sacrifício, ela é um banquete. Quer dizer, o sacrifício seria algo acessório, né? Então a missa só seria sacrifício na medida, né, num segundo momento. Ela é essencialmente banquete. Quer dizer, o sacrifício existe para o banquete. Assim, a missa é essencialmente, formalmente, um banquete, só vai existir porque tem um sacrifício. No fundo, o Romano Guardini faz uma grande confusão e ele vai dar um acento a esse caráter de banquete. A gente sabe que o banquete na missa, na verdade, corresponde ao rito de comunhão. É um rito acessório. A missa, essencialmente, é a liturgia eucarística. O que foi sendo colocado em torno dessa liturgia eucarística ao longo do tempo, como o Guilherme falou, é acessório. E a igreja foi, a partir de inspirações do Espírito Santo, colocando as orações iniciais, as leituras da Bíblia, do Evangelho, e também, no fim, o rito da comunhão. As orações finais. Então, assim, a missa essencialmente é a liturgia eucarística, né? E não o rito da comunhão. O Guardini vai dar ênfase ao rito da comunhão. Isso aí aponta a teologia protestante. Por quê? Vamos lá. A teologia protestante, ela diz que o sacrifício de Cristo tem um cunho meramente físico. Físico no sentido material da coisa. Assim, por que o sacrifício de Nosso Senhor foi eficaz para o protestante? Porque ele derramou sangue, porque ele morreu. Ou seja, é um sacrifício que tem caráter substitutivo. Então, Cristo morreu no meu lugar, no seu lugar, pelos nossos pecados. O culto ele é só uma memória disso. O culto protestante é uma memória do que Jesus Cristo fez e uma ceia. Né? Uma ceia onde você recebe o pão, onde Jesus Cristo está presente apenas espiritualmente, não realmente. O pão não se transubstancia. É a ideia que aparece logo no início do missal de Paulo VI. Ceia, assembleia, memória. Tá? A teologia católica é diferente. Né? O sacrifício de Cristo ele é eficaz, não é meramente porque ele derramou sangue e morreu na cruz, porque é um sacrifício de amor. Ele ali se entrega totalmente a Deus, né, por amor ao Pai, em um sacrifício de obediência. Então esse sacrifício tem um caráter pessoal. Ele precisa ser aplicado para que ele dê frutos. Não basta apenas crer. É preciso receber o sacrifício, né? O poder do sacrifício para que você dê frutos de vida eterna. E daí a igreja dizer que eu preciso da missa, eu preciso da comunhão do corpo de Cristo,
você possa ter a salvação, né? O próprio Jesus disse: quem não comer minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Ele não fala aí de forma metafórica. Bom, isso tudo, essa teologia protestante e tal, ela tem ligação também com o racionalismo. Por exemplo, a gente vai ver ali na comissão que criou a missa nova, é uma coisa absurda. A missa foi criada, né? A missa tradicional ela cresceu progressivamente ao longo do tempo. A missa nova foi criada com a comissão. Ela não foi fruto de um desenvolvimento orgânico da liturgia. Então o Bonini, ele pensava o seguinte, ele partia do seguinte princípio. Que o Bonini foi o clérigo que liderou, né, a comissão de reforma da missa. Inclusive, nessa comissão, você tinha a presença de pastores protestantes. Estava sempre perguntando: o que vocês querem que tenha na missa para aproximar mais de vocês, poder fazer um ecumenismo funcionar. O princípio do qual o Bonini partia era: se o homem moderno não entende os símbolos, os sinais sagrados tradicionais, eles têm que ser retirados. Isso aí é um racionalismo, né, que já está presente no protestantismo, uma simplificação do rito, do culto. A gente tem um cariz iluminista, porque assim, o iluminista ele vê a tradição, né, orgânica, o crescimento da tradição, como um acúmulo de superstições. Quer dizer, as pessoas vão acumulando aquilo ali, não entendem mais o que é aquilo, né, não compreendem mais a origem e vão fazendo aquilo de forma mecânica, né. A gente elimina, porque pode ter dentro de um rito religioso aquilo que o homem compreende. Aqui é a ideia norteadora da ceia protestante, quer dizer, só aquilo que pode ser compreendido, que pode ser colocado no culto. E isso vai ao encontro, né, da heresia da consubstanciação protestante. Porque o protestante, ele acredita, né, que quando há a ceia, né, lá no rito que eles praticam, o pão continua sendo pão. Quer dizer, Jesus Cristo está presente ali, mas só espiritualmente, né? O pão não deixa de ser pão, não se torna carne e sangue de Cristo. Não. O pão é pão. Já nós, católicos, cremos que a missa se dá a transubstanciação, ou seja, a substância do pão se transforma em substância do corpo de Cristo. Nós cremos sem vir. Eles não, eles só acreditam no que vem. Quer dizer, é um racionalismo e iluminismo típico do protestantismo. Muito bem, professor. E a pergunta seguinte é direcionada para o Guilherme Costa novamente. E Guilherme, ao confrontar a missa nova com a missa de sempre, o que realmente mudou? Esse novo rito foi em algum momento condenado pela tradição da igreja? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos começar pela primeira parte do que mudou, dando sequência, colocando na esteira a excelente explanação que o professor colocou, o professor Queiroz. Bom, então a missa, essa missa nova, né, essa missa criada em laboratório, ela tem quase 51 anos, né? Razão pela qual um sem número de católicos não conheceu a outra missa, a missa de sempre, né? A missa de sempre, como curiosidade, é porque quando foi promulgado pelo Papa Pio V, quando foi formalizado, na verdade, a forma da missa, pediu-se que se rezasse para sempre, né? Uma vez que essa missa é rezada desde sempre com pequenas alterações orgânicas, né? A missa de sempre, que a igreja sempre rezou e sempre deverá rezar, né? O Papa Pio V, São Pio V, coloca que aquele que ousar modificar esse rito incorrerá na ira dos santos apóstolos Pedro e Paulo, né? Pois bem, então, como dizia, um sem número de católicos sequer ouviu falar dessa missa, né? Razão pela qual também a nossa crítica à missa nova pode parecer escandalosa, como se fosse um ataque ao culto que a igreja presta a Deus, mas não é isso, né? Enquanto para outros católicos, talvez um pouco mais estudados, a missa nova pode se aproximar mais que a missa tradicional das antigas celebrações da igreja primitiva, sendo assim, na realidade, uma volta à tradição antiga dos cristãos, né? Mas essa crença é totalmente fruto da confiança depositada em ficções litúrgicas de teóricos e movimentos litúrgicos que imaginam a missa como haveriam sido nas antigas celebrações, uma ficção com base em postulados comunitários e democráticos, para poder justificar a sua inovação litúrgica mais em conformidade com a mentalidade do homem moderno, mas sem precedente algum na história da igreja, né? Impõe-se então uma confrontação, um cotejo entre as duas missas, tomando como critério único desse cotejo, desse confronto, a doutrina constante da igreja,
né? Justifiquemos, então, caros ouvintes, por que é necessário esse critério sobre cuja luz deve ser a realização de tal confrontação. Em seguida, procedamos à confrontação propriamente dita. Primeiro, a doutrina imutável da Igreja para examinar qualquer novidade. A Igreja de Cristo foi instituída como dupla missão, como dissemos no começo, né? Sua missão de fé consiste em transmitir aos homens a revelação de verdades naturais que Deus fez ao mundo e em conservá-las, novamente reforço, conservá-las através dos séculos sem nenhum tipo de alteração. Por isso a Igreja Católica é, sobretudo, a fé inalterável, como disse São Paulo, apóstolo, em Timóteo, a coluna e firmamento da verdade que, ao longo dos séculos, né, é sempre fiel a si mesma e flexível testemunha de Deus em um mundo envolto de perpétuas mutações e contradições. Né? O que o apóstolo Paulo falou foi a coluna de firmamento e de verdade. Em sequência foi adicionamento da minha parte. Pois bem, né, então através dos séculos, de todos os séculos desde a fundação da Igreja, a Igreja ensina e defende que a sua fé apegando-se a um só critério. Ela ensina, defende e propaga a sua fé, se firmando, se valendo de um só critério, o que sempre se acreditou e o que sempre se ensinou, né? Conforme até aquele célebre adágio, se eu errar a pronúncia em latim, os senhores me perdoem, né? Quod semper, quod ubique, quod ad onibus, que significa aquilo que sempre se acreditou em todos os lugares e por todos, se referindo aí à orbe católica. Portanto, todas as heresias com as quais a Igreja foi constantemente confrontada foram sempre julgadas e repelidas por não estarem de acordo com esse critério. E o primeiro princípio observado desde os tempos primitivos pela hierarquia da Igreja e, consequentemente, pelos fiéis, uma vez que estes aprenderam da Igreja, especialmente a Igreja de Roma, foi de manter sem mudanças a verdade recebida dos apóstolos de Nosso Senhor. O que é óbvio, é evidente, qual o tamanho da audácia de se modificar uma verdade ensinada pelo próprio Deus. Quão rebelde precisa ser uma pessoa para modificar, para negar a verdade que veio da boca da própria verdade. Deus é a própria verdade, ele não pode se contradizer, não pode ensinar coisas erradas e mentiras. Segundo, a doutrina católica, né, a respeito da missa, né, adicionando um pouco do que já foi comentado. Então, como a Igreja sempre possuiu pacificamente as verdades referentes à missa, até o tempo da heresia luterana. Mas, perante as negações de Lutero, felizmente, o Concílio de Trento, levado, este sim, por verdadeira solicitude pastoral, diferente do Concílio Vaticano II, o Concílio de Trento, com verdadeira solicitude pastoral para com as almas, defendeu as ovelhas contra o lobo, Lutero, herege, que se lançava contra o rebanho, e, guiado pelo Espírito Santo, reafirmou a doutrina invariável, infalível da Igreja Católica, definida em particular sobre o santo sacrifício da missa, né, em três dogmas proclamados pelo Sacrosanto Concílio de Trento. Primeiro, a missa é um verdadeiro sacrifício, né, conforme já o professor explicou. É sacrifício propiciatório ou expiatório para o perdão dos pecados, visto que é substancialmente o mesmo sacrifício da cruz perpetuado nos altares e na cruz, em que se imolou o nosso Salvador para salvar o seu povo do pecado, conforme mostra o Evangelho de São Mateus. Por isso, reforçando as palavras novamente do professor, não é só um memorial ou ação de graças, conforme os modernistas gostam de, né? Embora também englobe um aspecto de sacrifício de louvor e ação de graças, mas é substancialmente um sacrifício. E o mesmo sacrifício que se imolou na cruz. O mesmo sangue que foi derramado na cruz é o mesmo sangue que se substancia no cálice, no precioso cálice. Segundo dogma, a missa, a presença de Cristo é real, ou seja, em corpo, sangue, alma e divindade, como sempre ensinaram os nossos catecismos, sempre, e não uma simples presença espiritual, né? Pegando mais uma vez a explicação do professor, como os protestantes colocam, uma presença espiritual, como se dá onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, conforme o senhor disse, e também como se atreve a dizer o número 7 do romano, né? Olha, o missário romano da missa, no número 7, na missa nova, coloca que ali é uma presença espiritual. Ora, tem diferença disso para o culto protestante? Por isso se explica
a tragédia conciliar, né? Se você olhar os números da própria igreja, os números oficiais que a própria igreja, a Santa Sé, divulga a respeito da quantidade de sacerdotes, de fiéis, de pessoas que acreditam no sacrifício da cruz que ocorre ali nos sacramentos, é uma tragédia, né? Você pega um país como os Estados Unidos, em que o catolicismo pré-conciliar era pujante, né? Hoje é ínfimo, né? Acho que em 2016 ou 2017 estava olhando os números, a quantidade de freiras em conventos diminuiu 90%. Pois bem, voltando, terceiro dogma. Na missa, o papel do sacerdote é essencial e exclusivo. O sacerdote, e somente ele, recebeu através do sacramento da ordem o poder de consagrar o corpo e sangue de Cristo. Os sacramentos, dentre os quais a Eucaristia, ocupa lugar central na fé católica. Dessa forma, a administração do sacramento é ação exclusiva da hierarquia da igreja e jamais de um dito ministro da Eucaristia, né? Somente o consagrado tem autorização para tocar no sagrado, na Eucaristia. Então, estas três verdades, esses três dogmas aos quais a gente crê firmemente, crê com o valor da nossa vida, são expressados com uma claridade extraordinária na missa tradicional, latina e romana, sem suprimir nada mistério que nela se realiza. A missa tradicional, ela é perfeita, ela reforça todos os principais pontos da fé católica, né? Ela é imbatível, ela é, junto com o auxílio de Maria Santíssima, vencedora de todas as heresias, né? E a gente deve lutar e batalhar por ela, né? Bom, com relação à segunda pergunta, se a missa nova foi condenada pela tradição da igreja, evidente que sim, né? Tanto no Concílio de Trento quanto no Concílio de Florença, né? Bom, basta ver que exagerou-se no espaço dado de liturgia da palavra, ao passo que foi reduzido ao espaço devido ao sacrifício propiciatório, né? Os concílios de Florença e de Trento pronunciaram anátemas contra todas as mudanças, todas, ao mesmo tempo que afirmavam que o cano da missa remonta aos tempos apostólicos, o que é naturalmente verdade, né? O Papa São Pio V e Clemente VIII, vou falar Gregório, mas é Clemente VIII, frisaram de forma solene a necessidade de se evitarem as mudanças e transformações de modo a manter-se de forma perpétua o rito romano consagrado pela tradição, né? Já dissemos aqui que São Pio V, em sua bula, disse que aquele que ousar modificar a missa incorrerá na ira e maldição dos santos apóstolos Pedro e Paulo. E a dessacralização da missa e a sua secularização, visando propósitos ecumênicos e atender aí a mentalidade do homem moderno, se abrir para o mundo, né? Acarretou evidentemente com a secularização do próprio sacerdócio, o que é típico e a maneira protestante, né? Onde qualquer ali um sujeito se auto-intitula pastor, abre a porta da sua garagem, coloca cadeiras de plásticos e se propõe a ensinar, né? Aquilo que é próprio dos padres. Continuando a resposta, a fé é imutável. Então, quando a igreja apresenta com toda a sua autoridade, nós temos a obrigação de crer sem nada mudar. Aquele que ousa mudar aquilo que a igreja ensina solenemente, né, é um herege, né? O Concílio de Trento teve todo o cuidado para reforçar os anátemas de todas as verdades relativas ao sacramento e à liturgia, para que ficasse claro, nítido, transparente e eterno, né? Dessa forma, foram capazes de agir, né, como o concílio conseguiu agir de modo tão leviano, né, como ele ousou modificar isso se o Concílio de Trento foi tão enfático, né? Pois bem, desta forma, basta ler a promulgação da missa de São Pio V, né, e ler também o que foi colocado no Concílio de Nicéia, de Florença, que a gente vai ver, né, a brutal contradição que existe entre as duas missas. E se a gente seguir essa lógica, né, essa lógica do concílio, seria possível mudar também o nosso credo, né? O nosso credo, que foi elaborado no Concílio de Nicéia, que ainda é mais antigo que o Concílio de Trento, né? Já que os modernistas dizem que o Concílio Vaticano II tem a mesma autoridade, a mesma importância que o Concílio de Nicéia, o que é evidentemente falso, né?
Por fim, a gente tem que manter firmes, né, a nossa posição de adesão à tradição, sem jamais tergiversar, sem jamais ceder espaço, porque a reforma litúrgica, no fim do dia, fez um mal tremendo à igreja, às almas, e colocou a Santa Igreja na pior crise de sua história, uma confusão extraordinária, uma falta de respeito com a pureza do culto, né, com o que se de fato ocorre ali, né, que é o sacrifício de Nosso Senhor. Né. Por fim, o momento da consagração na missa tradicional é um momento absolutamente solene, de silêncio, profundo silêncio, de adoração. Né. Se um desavisado entrasse ali, naquele momento, ele ficaria espantado, dado a concentração dos fiéis. Ele perceberia, mesmo que ninguém explicasse, que algo muito sério estaria acontecendo ali, ao passo que na missa nova, total irreverência, pessoas no solar, mascando chiclete, conversando, orando, enfim, um total desrespeito com o mesmo sacrifício que houve na cruz. Né? Para concluir, Padre Pio diz que o comportamento que você deve ter na missa é o mesmo que você teria se estivesse no Calvário no dia que Nosso Senhor foi crucificado. O que se vê hoje na missa? Totalmente oposto. Perfeita colocação, Guilherme. E por fim, a última pergunta é direcionada para o professor Queiroz. O professor poderia abordar mais a respeito dos efeitos da missa nova na igreja? Com certeza, Eric. Vamos lá, então. Esses efeitos eles têm direta relação, melhor dizendo, com as pérfidas doutrinas que entraram no meio do novo missal. Enfim, vamos lá. No missal tradicional, o caráter sacrificial ele é bem frisado. Por exemplo, na missa nova, nós não temos o ofertório. Isso é até um assunto muito conhecido nos meios tradicionais. Né? Na missa nova, não fica claro, por exemplo, se o pão ele vai se tornar corpo de Cristo. O padre não se refere a ele como hóstia imaculada. Por exemplo, quando o padre apresenta as ofertas a Deus, caso na missa nova não há o ofertório, mas sim a apresentação das ofertas, uma coisa diferente, ele diz mais ou menos o seguinte: Senhor, nós te agradecemos pelo pão, que é fruto do trabalho do homem, etc. Na missa tradicional, o termo usado é: Senhor, nós te apresentamos esta hóstia imaculada. Já uma referência de que aquele pão ele se tornará, pela transubstanciação, o corpo de Cristo. Não fica claro na missa nova. Né? No missal novo, lá na instrução geral, missal romano, número 54, da missa de Paulo VI, né? A oração de ação de graças ela tem uma estrutura judaica. É uma oração que pede uma bênção, né? Que acompanha geralmente as refeições. Muito semelhante às orações que os judeus fazem antes das refeições. Então, por isso, a gente pode falar de forma muito consistente que não há ofertório na missa nova, apenas a apresentação das ofertas, que é totalmente diferente. Outro ponto também interessante, mudou, né, com a missa nova, é que na missa nova prevalece o aspecto comunitário sobre o pessoal. Por exemplo, os termos, né, que no missal novo se utilizam, que são apresentados, né, usados, melhor dizendo, para apresentar a missa, deixa claro que a comunhão fraterna ela é mais valorizada, né, do que a comunhão com Deus. Então, por isso que eu falei lá na primeira pergunta, né, da enfoque do novo missal, né, de a missa é o quê? Uma assembleia. O que é assembleia? Assembleia é algo que remete ao coletivo, ao comunitário. Não que essa dimensão ela não deva existir na igreja, claro que deve, mas só que essa dimensão não é a que deve ter primazia, é a que tem primazia na missa nova. Né? Para vocês terem uma ideia do que foi suprimido no novo missal, eu vou citar aqui alguns pontos absolutamente escandalosos, né, que mostram que realmente o novo missal ele vem com o objetivo de reduzir, né, a fé católica. Por isso que Dom Lefebvre ele falava que a missa nova, embora ela seja válida, né, tem ali o elemento da liturgia eucarística, com certeza, mas muito diminuído, né, aspecto sacrificial muito diminuído, apesar dela ser válida, ela é ilícita. Por que ilícita? Justamente porque ela é falta de uma série de elementos que deveriam existir, que estão na missa tradicional. Né? Por exemplo,
O novo missal ele suprimiu referências a vários pontos de doutrina, em diversas missas. Suprimiu referência ao diabo e ao inferno na missa dos defuntos, na missa de São Camilo, na missa de São Nicolau, na missa do 17º domingo após Pentecostes. Quer dizer, suprimir a referência ao inferno na missa dos defuntos é colocar todo mundo no céu, tá todo mundo salvo já, né? Ninguém vai para o inferno, nem purgatório, todo mundo no céu. Suprimiu referência ao pecado original na oração de coleta da missa de Cristo Rei, algo também muito grave, né? Suprimiu referência à penitência na missa de São João Maria Vianney, na quinta-feira após as cinzas. Quer dizer, justamente uma missa após a quarta-feira de cinzas suprime referência à penitência. É uma coisa absolutamente incompreensível. Justamente no período da quaresma você tira essa referência. Suprimiu também o desprezo das coisas da terra, a oração de coleta, a missa de São Francisco de Assis, na pós-comunhão do 2º domingo do Advento e na secreta do 3º domingo após a Páscoa. Quer dizer, você tira uma referência a um ponto desse tão chave, tão importante da fé católica, né? É o elemento chave, né, da vida dos santos, né, das coisas do mundo, né? O foco na vida eterna, né, isso aqui passa, etc. Isso vai trazer uma série de efeitos, a gente vai falar já, né? Tirou também a referência à satisfação pelos pecados na missa de coleta do Sagrado Coração de Jesus. Quer dizer, você apenas pede perdão a Deus pelos seus pecados, não precisa satisfazer pelo que você fez de mal, né? Tirou também referência aos inimigos da igreja, o pacifismo aí, né? O ecumenismo. Tirou essa referência da coleta, da oração de coleta da exaltação da Santa Cruz e de outras missas também. Então, são apenas alguns exemplos de supressões que foram feitas. Tem mais. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar 1 hora, né, citando isso tudo. Quais são os efeitos disso? Católicos sem espírito de quê? Espírito de sacrifício, porque você tira a referência ao sacrifício, você dá ênfase apenas ao caráter fraternal, de assembleia, de memória, você tira o espírito sacrificial, né? Então, nada de guerra contra a carne, de guerra contra o mundo, de guerra contra o diabo, nada de penitência, nada de luta, nada de cruz. O católico, a partir da missa nova, ele vai passar a ver o mundo, né, com um olhar otimista, a vida com um olhar otimista, e rechaçar a cruz. É por isso que você não tem mais santidade, né, depois do Novo Zordo. Quais são os santos que o Novo Zordo criou? Não tem. A santidade, ela perpassa justamente a adesão à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E como você já não tem mais essa ênfase no sacrifício, né, você já não tem mais esse amor à cruz, né, um horror à cruz, típico do pensamento protestante, né? Eu já estou salvo, né? Não preciso de penitência, não preciso de cruz, não preciso de sofrimento, já estou salvo. Outro efeito é o horror. O horror ao pecado também ele vai diminuindo, né? O horror à heresia também diminui, o horror aos erros. Isso leva à falta de consciência de culpa, falta de sentido de pecado, porque as pessoas já não conseguem mais identificar os seus próprios pecados. Não tem pecado nenhum, não roubo, nem mato, estou salvo. E isso vai levar, consequentemente, ao humanismo, a um pacifismo. Então, assim, as outras religiões são amigas da igreja, são amigas dos católicos, nós não precisamos combater essas religiões falsas, não precisamos combater a nossa carne, porque a culpa que eu tenho, não, é tudo lindo, tudo bonito, né? Esse é o efeito. É como o Guilherme comentou, né? Santos de calça jeans. Pode ser santo de qualquer jeito. Não precisa de sacrifício mais nenhum. Então esse é o efeito. E a gente vê isso na redução do número de vocações sacerdotais, de vocações religiosas. A vida religiosa está em crise. Inclusive fui religioso, fui dos frades menores, dos franciscanos, e posso falar isso com propriedade. A vida religiosa está em crise. O número de religiosos é cada vez menor e os que têm cada vez piores. Então, a gente vê hoje na igreja, né, como inclusive o arcebispo Viganó chegou a falar recentemente numa carta aberta sobre a crise da igreja, os católicos já não acreditam mais que é necessário ser católico para ser salvo. Então, eles acham que você pode ser salvo em qualquer religião. Esse é o fruto, né, da missa nova que leva a um humanismo
a ideia de que o mais importante é a comunhão fraterna com o próximo, não a comunhão com Deus. Pois bem, com o pronunciamento do professor, encerramos agora o 10º Legiocast. Agradeço a participação e exposição dos candidatos. Obrigado, professor Queiroz e Guilherme. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e continuemos a combater o bom combate. Agradeço, sempre um prazer estar com vocês. Viva Cristo Rei! E não se esqueça, ouvinte legionário, de seguir a Legião da Santa Cruz nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Fiquem com Deus e viva Cristo Rei! Legião da Santa Cruz, sempre na vanguarda.